Oi, pessoal, aqui é o Juliano, beleza? Hoje eu quero falar para vocês sobre interpretação de conferências e se a gente pode, como intérpretes, trabalhar em qualquer lugar, certo? Assim como os tradutores fazem. A gente sabe que há décadas tradutores já trabalham em casa, ou em qualquer lugar, né? Bastando ter realmente um computador, o texto para traduzir. Nas últimas décadas também, no caso, trabalhando pela internet, né? Mas antes disso também conseguiam trabalhar com máquina de escrever remotamente, né, e tudo mais, ou receber os textos pelo correio. Enfim, hoje em dia a tradução de textos, a gente recebe os arquivos por e-mail, traduz e devolve. Então a gente pode trabalhar na nossa casa, no hotel, a gente pode trabalhar inclusive em deslocamento, né, no avião, num trem e por aí vai. Agora, será que um intérprete também pode fazer isso? Também pode ser um trabalhador remoto? Agora, com a pandemia, a interpretação remota ganhou muita força, né? Todos os eventos estão acontecendo online, pelo Zoom ou por outras plataformas, e os intérpretes que antes da pandemia iam para os eventos presencialmente, nos hotéis, nos auditórios, nos centros de convenções, agora estão fazendo interpretação remota. Isso aí já virou banal, né? Todos os intérpretes agora estão trabalhando remotamente, tranquilamente, né, com várias plataformas, com seus dispositivos e tudo mais. Então, agora a interpretação se tornou de fato parecida com como a tradução já é há décadas, né? Os intérpretes também podem trabalhar remotamente e talvez até em qualquer lugar, né? Eu quero até exemplificar com alguns casos, né, que aconteceram comigo desde 2008 até hoje, né, nos últimos 13 anos, quando eu comecei a traduzir. Em setembro de 2008, eu estava na Áustria estudando alemão e eu fiz algumas viagens, né, para visitar algumas cidades e eu já estava traduzindo há alguns meses. Então, eu me lembro que eu fiz uma viagem da Suíça até Viena, né, que durou em torno de 8 horas. E nesse percurso eu estava traduzindo com o meu computador. Na época era um Asus, inclusive eu já mostrei aqui fotos dele. E eu passei, eu acho que umas 4 horas, pelo menos, ou 5, traduzindo textos nesse trem, né? Então, assim, trabalhei como tradutor remoto, né? Para mostrar alguns exemplos aí da tradução. Em 2013, eu passei 3 semanas em Buenos Aires e eu também levei meu computador, também trabalhei lá onde eu estava hospedado, num apartamento. Até mencionei isso num vídeo sobre viagens e trabalho, que eu fiz faz uns 4 ou 5 anos. Então, assim, trabalhei como tradutor remoto também, né? Tanto faz eu estar em casa, eu estar hospedado no hotel ou até mesmo dentro de um trem, é possível. Mais uma vez, em novembro de 2015, eu fiz outra viagem na Europa e fiz algumas viagens de trem lá, na Alemanha e na Áustria, principalmente. E eu trabalhei, inclusive em alguns casos, com internet no trem. Então, assim, trabalhar como tradutor de textos em deslocamento e remotamente, mais uma vez comprovado, né? Agora, será que dá certo fazer isso também como intérprete? Porque na interpretação a gente precisa de algumas condições a mais. O tradutor, ele precisa de um computador, precisa de energia e precisa de uma internet que não precisa nem ser tão boa. Pode cair a energia, porque a tradução pode continuar depois, né? Pode cair a internet, eu posso continuar a tradução depois ou até fazer a tradução sem internet. Agora, no caso da interpretação, não pode faltar energia e não pode faltar internet, porque o evento acontece naquele momento. E se faltar energia ou internet naquele momento, você não vai conseguir interpretar, né? Para isso, a gente tem que estar num lugar mais seguro do que seria um lugar que um tradutor trabalharia. Um lugar que você sabe que não vai cair a energia tão facilmente, ou pelo menos que você tem um no-break para segurar o seu computador e até a internet. E também, no caso, a gente ter, idealmente, duas conexões de internet, porque se uma cair, a gente colocar outra e tudo mais. Então, assim, na interpretação, a gente tem que ter alguns cuidados a mais. Além do que, tem que ser um ambiente silencioso, você tem que usar um fone de ouvido legal, né? Algumas pessoas até fazem, né, um isolamento acústico
do seu quarto, da sua casa, ou compram janelas acústicas, né, contra o barulho que vem do exterior, da rua e tudo mais. Então, assim, na interpretação tem alguns cuidados a mais. Só que a questão da energia, né, a gente pode confiar na energia da nossa casa, na energia de um hotel, na energia de um apartamento alugado, porque, assim, dificilmente vai cair energia no momento em que você estiver num evento, porque um evento acontece poucas vezes por mês, ou sei lá, 4, 5, 6 vezes por mês você está interpretando, né? Assim, em média, talvez. O mês que eu mais interpretei foi umas 14 vezes, que foi no mês de junho de 2021 agora. Mas assim, normalmente eu interpreto só entre 5 e 10 dias por mês. Não são muitos dias, tá? Eu não sou um intérprete que tem assim tanta carga horária, né? Digamos assim, por mês. Então assim, tem que cair a energia num dia da sua interpretação. Isso aí já é improvável, né? Só para mim, nos últimos, né, 5 anos que eu estou trabalhando como intérprete, ou 6 anos, só caiu a energia durante um evento uma vez e voltou 20 minutos depois. Mas coincidentemente nesse evento eu estava com outras duas intérpretes e nesse momento estava no intervalo, um intervalo de 1 hora. Então, assim, coincidiu de cair a energia no momento que eu não precisava de energia, mas foi só essa vez em várias interpretações que eu fiz, né, durante os últimos anos. Então, assim, cair a energia na sua casa, ou no hotel, ou no albergue, ou apartamento que você alugar, é uma coisa rara. Agora, na sua casa, você pode ter duas internets. Eu tenho duas. Agora, eu acho que uma internet de hotel, ou de casa alugada, ou de albergue, também pode servir. E eu vou mostrar aqui como. Ano passado, eu passei 3 meses na praia, numa casa alugada, lá na Taíba, que é no Ceará. E eu tive aulas de polonês, eu tive aulas de italiano, algumas aulas de espanhol. Eu tive 2 trabalhos de interpretação remota que eu fiz lá, cada um deles com 1 hora e meia de duração. Eu participei do Polyglot Gathering, que foi um evento online que a gente assistia palestras durante 3 dias. Então, assim, eu fiz muitas atividades online nessa casa alugada, que é uma casa de uma cidade pequena, uma cidade praiana de pescadores, e uma internet ótima. Então, eu fiz aulas, eu fiz interpretações nessa casa, certo? Outra coisa, em setembro também do ano passado, eu passei 4 dias em Jericoacoara, que é outra praia aqui no Ceará, muito longe, né? A gente vai 6 horas de carro para chegar lá. E lá nessa praia, na minha mentoria Viver de Tradução, a gente teve uma aula de tradução jurídica, teve uma aula de legendagem. Fora isso, eu ainda traduzi algumas coisas. Então, assim, nesse hotel também foi possível ter aulas que duraram 1 hora e meia, né? E teria sido possível também interpretar um evento. Em outubro do ano passado, eu passei também outros dias num condomínio de praia e teve mais uma aula de pronúncia de inglês da minha mentoria, teve uma aula de legendagem, e eu fiz essas aulas lá no restaurante desse condomínio. Então, a internet de um restaurante foi suficiente para eu participar. No caso da aula de pronúncia, foi uma aula de 3 horas e meia, ou quase 4 horas. Então, participei. Em maio desse ano, eu viajei para o interior do Ceará, para a fazenda de um tio, e nesses dias que eu estava lá, a gente teve uma aula de interpretação da Raquel Ilha, teve uma aula de pronúncia do Robson Ribeiro. Então, eu, numa fazenda no interior do Ceará, eu tinha internet e consegui participar de aulas que duraram 2 ou 3 horas. Então, assim, foi possível, porque eu tinha energia na fazenda ou na cidade e tinha internet e deu certo. Ah, Nesse ano, agora, novamente, a gente foi mais uma vez para Taíba, aquela casa de praia, e eu mais uma vez tive aulas de polonês, que a gente passou lá uma semana, e eu tenho 2 aulas por semana. A gente teve uma aula de versão para inglês da Clara Barros, mais uma aula de tradução de jogos do Jonatas, e eu participei ainda de outro encontro de prática de alemão. Então, assim, é possível você estar numa casa de praia, num hotel, num albergue, e às vezes até num trem, viajando pela Alemanha ou Áustria, e você ter internet suficiente para você participar de reuniões e tudo mais. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui recentemente, quando eu estava lá na Taíba, o tradutor embarcado, falando que eu participei durante 45 minutos de uma reunião, né, no Zoom, enquanto eu estava embarcando para um voo para Curitiba.
Então, assim, a internet do celular também foi suficiente para eu participar de uma reunião no Zoom. Eu também posso citar alguns exemplos aqui do Otto Mendonça, que interpretou comigo nos últimos meses vários eventos, e um deles, ele estava no interior da Bahia, em uma pousada, e ele interpretou durante 3 horas comigo, do quarto da pousada lá na Bahia, um evento de tradução jurídica. Interpretou comigo. Inclusive fez até um stories lá no Instagram sobre isso. A Raquel Ilha, outra intérprete com quem eu de vez em quando trabalho, ela viajou recentemente para o Rio Grande do Norte, se hospedou numa pousada de praia e também fez várias interpretações com a nossa amiga Teresa Ray, lá do Canadá, e deu uma aula também de interpretação na minha mentoria. Lá dessa pousada, interpretou eventos num quarto de pousada ou na recepção de uma pousada. Então, assim, pessoal, claro que a gente tem que confirmar se essa pousada tem uma internet e que seja boa, suficiente. Uma internet nem tão forte dá certo. E provavelmente vai ter energia, não vai cair. E o pior que pode acontecer é realmente cair a energia ou cair a internet enquanto você estiver nesse local que não é o seu local ideal, né? E aí você vai passar por uma saia justa, mas assim, é um evento tão raro de acontecer que você no máximo perderia um cliente a cada 10 anos. Se acontecesse isso e se realmente o cliente deixasse você por causa disso. Então, assim, vale a pena correr esse risco. Eu aqui em casa não tenho no break e realmente, quando falta energia aqui, eu perco a internet, perco tudo, né? Mas é uma coisa tão rara de acontecer, só falta energia aqui, sei lá, uma vez a cada um ano, ou algo parecido, ou 2 vezes por ano, sei lá, alguma variação energética que cause o desligamento de coisas. Eu tenho 2 internets aqui, tudo bem. Agora, em questão de isolamento acústico do quarto, não sei o quê, janelas acústicas e tal, tudo isso pode ser resolvido com um fone de ouvido que tem cancelamento de ruído. Quer dizer, o próprio fone de ouvido pode ser suficiente para você não precisar de um ambiente silencioso. E outra coisa, tem alguns programinhas aqui que a gente usa, por exemplo, foi mencionado até no canal da Raquel Ilha, vocês podem até seguir, a galera da Adrenalina, ela fala sobre esses programas, né, que programa que você instala aqui, acopla ele com o Zoom e ele também cancela ruídos. Uma vez eu estava interpretando com a Raquel, um evento, e estava com uma furadeira, né, no vizinho dela fazendo uma obra, e eu não soube disso. Ela falou, Juliana, eu estou usando aqui o Crisp, é um programa que cancela ruídos ao seu redor. E aí ela, vou desligar aqui um momentinho. Desligou e eu comecei a ouvir a furadeira. Quer dizer, ela estava ouvindo uma furadeira e eu não estava ouvindo nada, porque ela estava usando um programa que cancelava o ruído ao redor dela. Então, assim, o fone de ouvido, esses programinhas que a gente usa, podem tornar até mesmo um próprio trem que você estivesse interpretando dentro de um trem, né, que está rolando ali nos trilhos constantemente, talvez se tornasse um ambiente silencioso. Então, assim, galera, é possível você interpretar de qualquer lugar. Você está trabalhando na sua casa, está trabalhando num hotel, num albergue, numa pousada, numa casa alugada na praia, do lado do mar, com as ondas batendo 24 horas por dia. É possível, sim, galera. Agora não fique pensando que eu agora tenho que morar numa cidade grande, tenho que ter um quarto isolado, tenho que ter as condições perfeitinhas, senão não vai rolar. O ideal é isso, né? Mas também o que não é ideal também funciona, né? E eu estou fazendo algumas coisas ideais e algumas coisas não ideais e está funcionando muito bem. Então, assim, para a interpretação remota, hoje em dia é possível, a gente tem que saber que a gente está vivendo no século XXI, com internet aí muito rápida, com energia muito boa, com serviços sendo oferecidos, né, até nas cidades menores. E, assim, se você for realmente para um lugar que não tem muita internet, você verifique talvez um hotel que você pudesse alugar durante só aquele dia, talvez para você usar um ambiente controlado, mais controlado, ou uma lan house, ou alguma coisa assim, sabe? Se eu fosse para uma casa que não tivesse internet e fosse passar lá uma semana,
e nessa uma semana tivesse 2 dias de interpretação para mim, eu verificaria se perto dessa casa tem algum outro hotel ou algum outro lugar que eu pudesse alugar, um coworking ou sei lá o quê, ou até viajaria para a cidade vizinha, meia hora, 1 hora de carro assim, para fazer uma interpretação. Então, assim, eu digo que é possível sim, só basta você querer, basta você também não ficar tão encucado com a perfeição do ambiente, e os intérpretes remotos chegaram para ficar. E é isso aí, galera, tá? Espero que tenham gostado aí das dicas. Dá para interpretar remotamente, dá para interpretar de qualquer lugar. Você, a partir da interpretação remota, pode trabalhar como um tradutor em qualquer lugar que você quiser. Então, eu sou dessa opinião, certo? Algumas pessoas acham que não, que tem que ter mais controle, que tem que não sei o quê, mas eu acho que dá para correr alguns riscos e normalmente vai dar certo. É isso aí, galera. Grande abraço e até mais.